bom dia para você, bom dia para toda a sua família. Aqui quem fala é seu amigo Edilson Moraes e eu estou pronto para falar de esperança. Mas antes, eu desejo a você e a toda a sua família a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou aqui na sala da minha casa, pronto para falar de esperança e eu quero dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda e você pode aproveitar e convidar outra pessoa que você conhece, que você deseja muito que ela ouça a esperança e você pode fazer isso agora, tá bom? Eu quero que você também, olha, quando assistir o vídeo, clica aí em gostei, deixa o seu like para ajudar a gente. E também, olha, você que está se inscrevendo agora, não esquece de clicar no sininho de notificações. Eu quero apresentar para você agora a nossa caixa de oração. Você já conhece, né? Mas tem gente que está chegando agora e não conhece ainda. Essa caixa de oração é onde eu vou colocar o seu nome, o nome da sua família, o nome da pessoa que você quiser, para que nós possamos orar. Está aqui, olha, a nossa caixa de oração. E também eu tenho aqui o meu caderno de oração. Esse caderno de oração é muito especial para mim. Vou colocar o seu nome também aqui, o nome da sua família, do seu amigo, do seu vizinho, de quem você quiser, tá bom? Lembrando que todos os dias a gente compartilha o nome de 3 pessoas para que nós possamos orar. E eu acredito muito que quando você está orando por essas pessoas, Deus te abençoa também. E eu quero aproveitar aqui, olha, e revelar para você o nome das 3 pessoas que estaremos orando hoje. Nós estaremos orando por Eurides, Ana Cláudia e Ana Luísa. Essas 3 pessoas serão abençoadas, mas você também será, porque você está participando dessa corrente de oração que não para de crescer. E muito obrigado por sua companhia, tá bom? Tem uma mensagem toda especial para passar e eu quero aproveitar antes e fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela noite, obrigado por este novo dia e eu te peço neste momento, ó Deus, nos conduza em tudo. Que o Espírito Santo continue falando conosco e que neste momento Ele conduza essa mensagem. Seja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Seja com ela e com sua família. E eu peço essas bênçãos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje eu separei aqui uma mensagem para você e eu coloquei o título de O que você faria? Esse é o título da mensagem de hoje. O que você faria? Bem, ainda há pouco eu estava lendo a história de Moisés, bem no capítulo 33. Essa história é fantástica. Eu fico emocionado quando eu leio essa história e hoje eu resolvi então compartilhar com você um pouco dela. A partir do versículo 17, Moisés pede para ver a glória de Deus. Moisés tinha comunhão com Deus. E essa história fantástica, eu quero aproveitar para ler um pouco dela a partir do versículo 18. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 18, e vamos ler. Diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, versículo 20, Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Versículo 22 agora. Olha só que fantástico, viu? Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Versículo 23. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Nessa parte aqui, olha, eu fico impressionado, né? Me emociono, fico arrepiado quando eu lembro, quando eu tento vivenciar esse momento. Deus passando e Moisés vendo as costas dele. Que coisa maravilhosa, que intimidade, que comunhão, né?
É esse tipo de comunhão que eu tento buscar todos os dias. E eu recomendo, busque cada dia ter uma comunhão com Deus, uma experiência com Deus. É interessante que nessa comunhão que Moisés tinha com Deus, ele estava livre para conversar, para falar, para pedir o que ele quisesse. E naquele momento o desejo de Moisés era tão grande de ver a glória de Deus, de não só ver a glória de Deus, mas ver o rosto de Deus, que ele fala, olha, eu preciso te ver. Eu falo contigo, mas eu quero te ver. E Deus diz, olha, tudo bem, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu vou proteger quem eu quiser. E eu vou deixar você ver um pouco da minha glória, mas a minha face você não vai ver. Porque se você vê a minha face, você morre. Um outro dia eu quero preparar uma mensagem falando mais sobre isso. Como Deus resolveu esse caso. Como nós hoje temos também o mesmo desejo que Moisés. Todos os cristãos, todos os que creem em Jesus, que creem em Deus, está se preparando para um dia ter a oportunidade de ver Deus face a face. Outra coisa que eu anotei aqui. Você se lembra que quando Moisés teve o primeiro encontro com Deus, ele também ouviu a voz de Deus e ele disse assim, olha, para Moisés, Deus dizendo, tira a sandália dos pés, porque onde você está é terra santa. Você lembra disso? Deus estava falando com Moisés e o que mais impressionou Moisés foi que ele estava falando de um lugar que estava pegando fogo, era uma sarça. E a sarça não se consumia, ela ardia em fogo, mas não se consumia pelo fogo. E quando Moisés aparece ali naquele lugar e ele se aproxima para ouvir mais perto, Deus fala, tira a sandália dos pés. E Moisés obedece imediatamente. Isso está lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 5. Você pode conferir também, tá bom? Sabe o que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer algo muito diferente. Eu vou fazer uma pergunta e você vai dar a sua opinião. Você vai falar para mim o que você faria aí nos comentários, tá bom? Hoje é totalmente diferente. Eu quero ouvir você. Você vai digitar, você vai escrever. Se você não souber, tiver alguma dificuldade, chama alguém para te ajudar. Mas vai lá, a primeira pergunta, veja só. O que você faria se tivesse face a face com Deus? Responde para mim aí. O que você faria? Vai lá nos comentários e diz, olha, eu faria, sabe, eu faria tal coisa. Você pediria alguma coisa para Deus? Você confessaria os seus pecados? Ou você contaria para Ele o seu sonho mais íntimo, o seu desejo mais profundo? O que você faria? Bem, na mensagem de hoje, você é que vai falar. E eu quero ouvir você respondendo aí essa primeira pergunta, tá bom? Então, o que você faria se você estivesse face a face com Deus? Eu acredito que tem pessoas que iriam fazer diversos pedidos. Bem, olha, particular aqui, eu iria fazer uns pedidos para Ele. Eu confesso que eu iria fazer. Agora, eu quero ouvir você falando, eu quero ler. Eu vou ler todos os comentários, todos, como eu faço todos os dias. Eu leio, eu respondo, eu deixo os meus comentários ali também para você, tá bom? Bom, agora que você já ouviu falar da experiência de Moisés, a história de Moisés, eu tenho mais outra história para contar para você e vou formar mais uma pergunta. Onde, nessa segunda pergunta, você também vai falar aí, olha, nos comentários, tá bom? Vamos lá? Você, com certeza, já ouviu falar da história da traição de Judas. Toda vez que eu leio essa história, eu fico assim, vivendo um misto de sentimentos, né? Não sei se eu fico chateado, indignado com Judas, ou se eu fico com pena dele pelo fato dele ter terminado mal, ou se eu iria dizer algumas coisas para ele assim, para tentar convencê-lo a não fazer aquilo que ele está pensando em fazer, entendeu? Mas é um misto de sentimento e talvez você esteja passando por isso. Agora só, Mateus capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 16, nós vamos ler agora para a gente poder lembrar um pouco mais dessa história, tá bom? Vamos lá? Mateus, está aqui minha Bíblia aberta, ó. Mateus, Novo Testamento, capítulo 26, Mateus 26, deixa eu abrir aqui, Mateus 26, a
Pronto, dos versículos 14 até o versículo 16. Vamos ler? Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: quanto estão dispostos a pagar-me para vos entregar Jesus? Olha só, Judas pergunta quanto eles querem pagar para que ele possa trair Jesus. Que coisa, né? Coisa horrível. Um discípulo, um traidor no meio dos discípulos. Mas veja só o que diz aqui. Disseram-lhe 30 moedas de prata. Foi o que ofereceram para ele. A partir dali, Judas mantinha-se atento à espera de ocasião para entregar Jesus. E você sabe o restante da história. Judas então entrega, trai, ele beija a face de Jesus. Jesus ainda pergunta, né? Você trai o Filho do Homem com um beijo? Judas era egoísta, mesquinho, ganancioso, avarento. Ele era realmente um traidor, com características de alguém que realmente precisava da misericórdia de Deus, mas não aproveitou a misericórdia de Deus. Ele, pelo contrário, jogou fora nessa misericórdia. Eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor nos concede graça todos os dias. O Senhor nos concede misericórdia e nós temos que aproveitar todos os dias essa graça, essa misericórdia, esse perdão, para que nós possamos nos aproximar mais, né? Nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais da sua graça, nos aproximar mais do seu amor, não nos afastar. Porque nos afastar vai causar um problema sério, como causou, né? Um problema sério para Judas. E você sabe o que aconteceu com Judas? Bem, Judas cometeu um erro gravíssimo, isso a gente já sabe, e pagou também um preço caro. Jesus tentou salvá-lo e ele não entendeu nada. Jesus falava com ele claramente, mas ele, estava totalmente cego pelo seu desejo de trair, pelo seu desejo de dinheiro. Mas, infelizmente, não usufruiu de nada disso. Judas morreu enforcado, cheio de remorso e nada lucrou, nada lucrou. Judas perdeu a vida. Ele tinha que aproveitar para ganhar a vida. A Bíblia diz assim, olha, quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, ele estava com Jesus, ao lado de Jesus, mas não aprendeu nada. Acontece muito isso, sabia? Às vezes as pessoas estão na igreja, estão indo para a igreja, estão com a Bíblia na mão, leem a Bíblia na mão, mas elas não entendem nada, não compreendem nada. Sabe o que deve ser feito quando isso acontece? Quando a gente percebe que não está entendendo nada, que não está aprendendo nada, a gente, se ajoelha, se aproxima de Deus, clama ao Espírito Santo para que dê sabedoria, para que dê entendimento, para que Deus possa ir, lapidando a mente, lapidando o coração, abrindo os espaços para que Ele possa implantar, colocar, inserir na sua mente o real desejo dEle, a vontade dEle para a sua vida. Quando nós nos submetemos à graça de Deus, vamos dizer assim, à graça de Deus e aos planos de Deus, Ele abre a nossa mente. O Espírito Santo nos conduz à verdade. Foi o que Judas não entendeu. Judas não compreendeu isso. E, infelizmente, morreu de remorso. Ele não se arrependeu de verdade. Talvez esteja falando para alguém que está enfrentando isso. Acha que se arrependeu, mas vive o remorso. Porque quando você se arrepende de verdade, você muda de atitude. Eu já falei isso aqui. Arrependimento é mudança. Arrependimento leva você a sair da posição que você estava e passar para outra. Ou seja, você estava na contramão, aí vem para a mão direita. Você estava no pecado, você abandona o pecado e passa a fazer a vontade de Deus. Isso é arrependimento sincero, tá bom? E agora eu vou fazer aqui a segunda pergunta para você e eu quero que você vá lá nos comentários, tá bom? Se já esqueceu a primeira pergunta, volta o vídeo e aí, você vai ver a primeira pergunta, vai aqui nos comentários, deixa a sua opinião, fala o que você faria e agora se prepara para a segunda pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: o que você faria se naquele dia, no dia que você acabou de ler aí, no dia que Judas traiu Jesus,
O que você faria naquele dia se encontrasse com Judas? Bem, você descobriu que Judas planejou já, está tudo planejado. Ele ganhou 30 moedas para atrair o mestre. E agora, você descobre, o que você faria? O que você iria fazer? O que você ia fazer? Qual a sua atitude? Chegar nele lá e, sabe, e falar, como é que você faz uma coisa dessa? Trair o mestre? Olha, eu vou te dar uns conselhos aqui. Ou quem sabe você ficaria mais colérico, tipo assim, entendeu? Só estou tentando aqui ajudar você a responder. Então, o que você faria se naquele dia você se encontrasse com Judas? Então, deixa aí nos comentários, eu quero ouvir você. Eu vou encerrar a mensagem agora e vou ficar aguardando todos os comentários. E eu vou ler todos os comentários, vou ouvir todas as pessoas e vou responder também, tá bom? E eu quero, neste momento, pedir a você que, por favor, participa, colabora, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas e deixa o seu like também, isso é muito importante. Se estiver se inscrevendo agora, por favor, não esquece de clicar no sininho de notificações. Eu ainda estou compartilhando com todos os meus contatos os meus vídeos para que as pessoas possam ir lembrando, sabe? E sempre lembrando de deixar o sininho de notificação ali ativado para você receber o novo vídeo. Então, são duas perguntas. Vou repetir a primeira para você não esquecer. Contei a história de Moisés, né? Ele tinha um desejo de ver a face de Deus. E a primeira foi a seguinte: o que você faria se tivesse face a face com Deus? Aí depois eu contei toda a história de fracasso de Judas. Judas fracassou. Judas pagou um preço e não lucrou nada. A segunda pergunta foi essa: o que você faria se naquele dia você se encontrasse com Judas? Quero ver aí a sua resposta daqui a pouquinho, tá bom? O que estamos fazendo aqui é meditar em alguns assuntos que estão registrados na Bíblia. Com certeza teremos a oportunidade de tirar lições para a vida. É isso mesmo. Isso nos fará pensar bem antes de fazer qualquer coisa. Hoje é mais um dia que você tem de oportunidade de escolher. Então, por favor, medite na palavra de Deus, converse com Deus para que você possa fazer escolhas boas, escolhas corretas, não é isso? Desejo que Deus te abençoe e que a linda história de Moisés te incentive a buscar mais Deus, buscar mais a ajuda de Deus e crescer na comunhão. Agora, a história de fracasso de Judas, que ela possa servir de alerta, né, de que a ganância é um caminho muito perigoso e que muitas vezes não tem volta, tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Quero ler os seus comentários daqui a pouquinho, o que você faria, qual a sua opinião, e eu quero neste momento orar com você, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado pela história de Moisés, uma história linda. Moisés teve a oportunidade de conversar com o Senhor face a face, lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 8, diz que o Senhor falava com Moisés boca a boca. Face a face. Ele não via a sua face, mas ele estava ali ouvindo a sua voz como se tivesse, sabe, numa conversa como a gente tem hoje, amigo com amigo. Isso é lindo, Senhor. E o Senhor teve a oportunidade de atender o pedido de Moisés, né? E ele viu as suas costas. Coisa maravilhosa, que comunhão linda. Eu te peço também neste momento, Senhor Deus, seja conosco, para que a gente não seja traidor como Judas, para que a nossa história não seja uma história de fracasso como a de Judas, mas que nós possamos viver sempre uma experiência linda com o Senhor. E eu te peço, seja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor, seja com ela e com sua família. Eu não sei o que eles estão passando, Senhor, mas eu clamo neste momento a tua misericórdia, eu clamo neste momento as tuas bênçãos para essas pessoas. Seja com todas as pessoas que estão aqui na caixa de oração, com cada família, com cada nome aqui, com cada pessoa. Seja com todos também que estão no caderno de oração. Eu te peço, ó Deus, abençoe essas pessoas. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. E eu peço essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção e até amanhã, se o nosso bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.